E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo descontraído e cheinho de informação do jeito que a gente gosta. E hoje com ela, que retorna mais uma vez ao nosso programa. E nós ficamos felizes demais. Doutora Natasha Silessarenko, obrigada mais uma vez aqui com a gente em um dia tão importante. Hoje é o dia da criança, né, doutora? Pois é, hoje é o dia da criança, é o dia das nossas crianças. Todos nós já fomos crianças, para as crianças que ainda são e para aquelas que ainda têm um pouquinho de criança dentro de si, que acho que todos nós devemos ter. Nunca devemos perder a magia da infância, não é não? Fala a verdade. Perfeito, doutora, é isso mesmo, a gente precisa ter esse lado criança. Nutrir esse lado, né? Ter Essa pureza. Os momentos de brincadeira, Sim. ter os momentos de descontração, não levar a vida tão a sério, porque é muito difícil, né? Na vida não é leve, não. E se a gente ainda torna ela mais pesada... No nosso dia a dia, né? Daí você fala, meu Deus, olha, tem dia que não dá para ter tanta leveza assim, não, né? Mas a gente tem que procurar, viu? Tem que procurar ser leve, procurar deixar essa criança que mora dentro de todos nós aflorar de vez em quando. Isso faz bem para a saúde. E hoje também é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira, nossa mãezinha brasileira, né? Gente, olha que data importante, que data especial hoje, né, doutora? Muito especial, 12 de outubro, dia da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E doutora, você escolheu uma pauta totalmente especial, eu acho, especial e pertinente para hoje, que é saúde da criança. Eu acho que é importante, sabe, Elga, a gente conversar sobre a saúde da criança. Muita coisa mudou, muitos conceitos mudaram, muita coisa completamente diferente daquilo que eu aprendi na faculdade. E eu acho que esse tema tem que ser trazido à tona, que as pessoas precisam conhecer esse tema para que possam aí providenciar, fazer as adequações necessárias para que as nossas crianças possam viver mais e melhor. O grande objetivo de levar esse tema saúde da criança para a população é exatamente fazer com que as nossas crianças cheguem aos 100 anos de vida e cheguem bem. E as crianças, elas têm vários direitos, né, doutora? Tem, que merecem ser respeitados. Exatamente, na Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que, infelizmente, o que a gente percebe no Brasil é que as crianças e os adolescentes são invisíveis. Não são totalmente, não são assim, o centro das atenções, enquanto que deveria ser. Com certeza. O país precisa acolher, precisa cuidar, precisa gerir essas crianças e adolescentes. Por quê? Porque são eles que vão ser aí os adultos daqui a 10, 15, 20 anos. Então, nós precisamos cuidar das nossas crianças, cuidar do nosso adolescente, cuidar em todos os aspectos, seja no aspecto físico, seja no aspecto psíquico, seja no aspecto emocional, seja no aspecto espiritual. É muito importante que haja esse cuidado. Doutora, também tem a questão de esse momento, né, da gestação até os 5, 6 anos. Isso. Então, isso é assim, na verdade, é um conceito que a gente tem que é relativamente novo. Não tem 20 anos ou pouco mais do que isso. A gente sabe que do 0 aos 2 anos de idade, 0, a gente diz que é no momento em que o óvulo e o espermatozoide se juntam para começar a dar uma nova vida. Desde esse momento, então a gente considera até antes desse momento, que tanto o homem quanto a mulher que querem ser pais devem se preparar para isso. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então, eles precisam estar com a saúde em dia, precisam estar com seus exames muito bem em dia, em ordem. Então, por exemplo, os níveis de vitamina D, nível de vitamina B12, de ácido fólico, de selênio, de zinco, de iodo, devem estar normais, tanto da mãe quanto do pai, porque são elementos que vão interferir diretamente na vida daquele novo ser vivo. Para você ter uma ideia, os níveis de ácido fólico da mãe, se estiverem baixos no início da gravidez, pode levar ao que a gente chama de defeitos do fechamento do tubo neural. O que é isso? Desde uma anencefalia, então a criança nasce sem cérebro,
que é das permissões para se fazer um aborto legal no Brasil, é a anencefalia, porque a criança não vive. Ou espinha bífida, então tem defeitos do fechamento do tubo neural, ou seja, a medula pode nascer para fora, que é a meningomielocele, ou nascer com o cérebro mal formado. Isso, os níveis de ácido fólico da mãe. Então, por isso é muito importante que a mulher que quer engravidar, ela procure o médico, faça exames laboratoriais, veja os níveis que estão, a vitamina D, a vitamina B12, o ácido fólico, o ferro, o iodo. Já o homem é importante estar com os níveis de vitamina D, nível de vitamina E, o selênio, o zinco, o ácido fólico também. Então é muito importante desde o início. Então a gente está falando ali antes de engravidar. Durante a gestação, Elga, é outro momento extremamente mágico, mas também importante. A mulher deve ter as suas consultas de pré-natal agendadas, que é uma consulta por mês até a 36ª semana, e depois passa a ser a cada 15 dias e com 38 semanas semanal. A mulher deve ter direito, ela tem direito a essas consultas, ela deve ir a essas consultas, fazer os exames de pré-natal. Os resultados dos exames devem voltar o mais rápido possível para que intervenções possam ser feitas. Às vezes precisa tratar uma sífilis, uma toxoplasmose, alguma coisa nesse sentido. Se a mãe é RH negativo, por exemplo, e o pai é RH positivo, tem que fazer também outros exames. Então, o momento da gestação também é muito importante, porque qualquer agravo nesse momento pode levar repercussões para a vida futura, que é um conceito que a gente não tinha antes. É a chamada de programming ou programação. Então, aquela mãe, por exemplo, que engorda muito durante a gravidez ou que está desnutrida durante a gravidez, a criança vai ter repercussões, e repercussões para o resto da vida. É uma criança, tanto da mãe desnutrida quanto da mãe obesa, é uma criança que pode vir até as chamadas doenças crônicas não transmissíveis do adulto. Diabetes, hipertensão arterial, osteoporose, obesidade, síndrome metabólica. Então, são várias as doenças que essa criança pode ter se a mãe for desnutrida ou obesa durante a gravidez. Então, a importância de fazer o pré-natal, fazer as vacinas nessa mãe, porque aí os anticorpos que a mãe tiver adquirido com essas vacinas vão passar no leite materno. Durante o momento do parto, é um outro momento extremamente importante. A gente tem ali o chamado minuto de ouro, que é o primeiro minuto de vida da criança. Nossa, eu não tinha ouvido falar ainda, doutora. Chama minuto de ouro. Tem que ser dado todo o suporte para essa criança respirar naquele primeiro momento. Caso falte oxigênio, a criança não consiga respirar nesse primeiro momento, minuto de vida, pode ter aí sequelas para o resto da vida. Então, é importante que um pediatra esteja na sala de parto, uma pessoa que saiba fazer a reanimação neonatal, que o mais indicado é o pediatra, o neonatologista. Essa criança deve também, preferencialmente, é claro que a via de parto, seja via vaginal ou cesariana, ela deve ser escolhida, não só escolhida, mas deve ser levada em consideração uma série de coisas. Sim. O tamanho da mãe, o tamanho da criança, a posição da criança, a pelve da mãe, enfim. Mas a via natural, a via vaginal, é sem sombra de dúvidas a via mais fisiológica. A criança natural, né, doutora? Nossa natureza. A criança que nasce de parto normal, ela já vai se colonizando na passagem pelo canal vaginal. Já vai se colonizando com as chamadas bactérias do bem. E essas bactérias vão para o intestino da criança e começa a formar ali a flora intestinal. Olha, então, a flora intestinal da criança que nasce de parto cesárea é diferente da criança que nasce de parto normal. Eu tenho 2 filhas. A minha primeira nasceu de parto normal. Marina nasceu de parto normal e Maria Eduarda não veio. Olha, eu tentei. Fiquei tomando soro com ocitocina para ela vir e nada. Não deu certo. Não, mas enfim. Aí a criança nasce, é importante então que a mãe coloque, que o pediatra
o profissional da saúde coloque essa criança sob o peito da mãe, que ela mame nessa primeira hora. O mamar na primeira hora é também importantíssimo por 3 motivos, basicamente. Primeiro motivo, quando a criança mama, ela vai liberar o chamado hormônio do amor, que é a ocitocina, que vai fazer a contração do útero. Então, quando coloca a criança para mamar, ela vai liberar esse hormônio, o útero vai se contrair e vai, então, diminuir o sangramento da mãe. A segunda coisa é que vai já estimular a produção da mamada, porque cada vez que a criança coloca a boca para mamar, estimula a produção de leite para a próxima mamada. Então, mais um motivo. Então, primeiro que produz ocitocina, que vai contrair o útero e diminuir o sangramento. Segundo, que vai estimular a produção de leite, vai favorecer, vai fazer mais rápida a descida do leite, que geralmente acontece aí, depende se é a mãe de primeira vez ou não, mas em torno de 1 a 3 dias para descer o leite. Olha só. E o outro é a questão da flora intestinal. Colocar a criança sobre a mãe e ela já pegar no seio, nessa primeira hora, também vai fazer com que as bactérias do bem colonizem o intestino dessa criança, as bactérias da pele da mãe. Então, passado esse momento, então, de gravidez, que a gente viu aí toda a importância de se acompanhar, fazer no mínimo essas 6 ou 7 consultas de pré-natal, de mês em mês até a 36ª semana, depois quinzenal até a 38ª e depois semanal. Aí, no momento do parto, minuto de ouro, ter um pediatra, amamentar lá na sala de parto. Depois que a criança vai para casa, a manutenção do aleitamento materno. Sem sombra de dúvidas, dar leite materno exclusivamente para a criança até o 6º mês é o melhor alimento que essa criança precisa. E é um direito também, né, doutora? Direito, um direito da mãe criança. Precisa ser orientada disso. Para isso, existe a chamada consulta de pré-natal do pediatra, você sabia? Olha, eu não sabia, doutora. É, e a maioria das pessoas não sabem. Você, mãezinha que está grávida, pode ir ao pediatra para fazer consulta com esse pediatra, para já se conhecer, para no momento do parto você saber quais são os cuidados que você tem que ter com aquele bebê, como é que você vai preparar a sua mama, como é que você vai cuidar dessa criança, como é que você vai nutrir essa criança, enfim, os cuidados gerais. Então, existe uma consulta pré-natal do pediatra. Olha que maravilha. Mas aí a mãe já nasceu, a criança nasceu, foi embora do hospital, aí tem as chamadas consultas de puericultura, que são importantíssimas para garantir que essa criança esteja crescendo e se desenvolvendo com saúde. Então, mensalmente ela deve ir ao médico. Na verdade, na primeira semana de vida, essa criança deve voltar ao médico. Olha só! Entre 7 e 10 dias, ela deve voltar no médico para ver como é que está o peso. Se ela está indo bem ou não, se precisa reforçar o aleitamento materno. É importante que o pediatra veja essa criança mamando ao seio, para ver se ela está com a pega certinha. E nessas consultas de pré-natal, o pediatra avalia uma série de coisas. O crescimento da criança, o tamanho da cabecinha da criança, faz o reflexo vermelho para ver se está tudo bem na transparência do olho, testa os reflexos próprios do recém-nascido, ele avalia a vacina, avalia a alimentação, avalia a higiene, o sono, qual é a condição da casa, as condições de amor daquela criança ou de privação de amor, enfim. E aí essa criança então vai. Essas consultas devem ser até os 5, 6 anos de idade, que é quando então finaliza a primeira infância. E os estudos mostram, Elga, que as crianças que não têm nenhuma privação, seja de comida, de afeto e de estímulo de 0 a 5 anos, são crianças que vão se desenvolver muito mais. Então, as crianças privadas socialmente, as crianças que ficam em orfanato, as crianças que perdem pai e mãe, são crianças que são vítimas de violência. Já se sabe que essas crianças não se desenvolvem em sua totalidade. O cérebro se desenvolve cerca de 75% ao longo do primeiro ano de vida. 90% até os 5 anos. Então, o que tinha que fazer de sinapses cerebrais, que são as comunicações, é até essa idade. Então, é um período, assim, de extrema importância, Extremíssima né, doutora? Importância, Elga.
É importante que a população saiba disso para agir sobre essas crianças. Então, fazer o máximo de estímulo, sempre conversar com essa criança, botar essa criança para escutar música, botar essa criança, fazer massagem nessa criança com óleo, dar um banho gostoso na criança, porque tudo isso são estímulos e que essa criança, então, vai sentir esse clima de amor que a envolve, de proteção, de segurança e que vai ser muito importante para a vida adulta. Que bate-papo sensacional, mas chegou aquele momento de darmos aquela paradinha, um tempinho para você tomar uma água e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo fantástico. É sempre um prazer te receber, doutora. Doutora, a natureza é maravilhosa, né? Tudo que a doutora fala, você vê o tanto que, se a gente seguir o que é natural do ser humano, a gente já está no caminho certo. Mas o que eu percebo, lógico, pelos estudos que eu faço e com as suas vindas aqui em nosso programa, que houve uma descoberta muito grande nos últimos anos em relação a essa primeira infância, né, doutora? Com certeza. E ainda está se descobrindo muita coisa, né? Ainda tem muitos estudos sendo acompanhados, muitas coortes que são esses estudos que acompanham desde pequeno e vai acompanhando as intervenções, mas esse é um universo imenso. Para você ter uma ideia, quando eu me formei, a gente achava que o cérebro ele parava de crescer e não era capaz de ter plasticidade, ou seja, de se recompor, mas ele é. Olha. Especialmente na primeira infância, especialmente até os 3 anos de idade. Então, é um momento muito rico de oportunidades para fazer essa criança se desenvolver em sua plenitude. Enquanto que, se a gente tiver uma criança até essa idade, 4, 5, 6 anos, ou até os 3 anos, que é o desenvolvimento maior do cérebro, sofrendo violência, sofrendo negligência, sofrendo maus tratos, não sendo amada, essa criança com certeza vai ser um adulto que vai ter problemas, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico e emocional. Então, é isso que eu estava falando, dessas conexões cerebrais que se estabelecem principalmente até os 2 a 3 anos de idade. Então, forma-se muito mais, tem muito mais conexão cerebral o bebezinho de 2 anos de idade do que um adulto. Olha só. Mas muito mais. Só que aí, quando ele não usa determinadas conexões, por exemplo, um bebê que nunca é pego no colo, que nunca recebe estímulo, começa a haver a chamada poda neuronal, começa a cortar essas conexões. E aí essa criança que não experimentou isso nessa idade, depois, mais tarde, se experimentar, ele não vai ter conexão, não vai sentir toda a energia, tudo aquilo que era para acontecer, porque ele não tem essa conexão estabelecida. Você vê o quanto que a informação muda uma história. Muda. Não é verdade? Porque o estímulo, então, faz vários tipos de estímulo nessa estímulos criança. Estímulos sensoriais, de tocar, Sim. estímulos sonoros, estímulos gustativos. Usando todos os sentidos da criança. Todos os sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Doutora, e os pais hoje estão aí tendo essa consciência, estão buscando informação valorizando a importância que tem nessa primeira infância? Então, eu acho que falta um pouco de informação, sabe, Elga? Então, eu estou aqui no seu programa divulgando. Hoje eu escrevi um texto que deve sair, assim, a gente vai mandar para vários veículos de imprensa também, para que divulguem isso. No site nosso da Vida também está lá o texto na íntegra. E eu volto a falar que se nenhuma criança aqui no Brasil, de 0 a 6 anos, passar fome de afeto, de carinho e de comida, essa criança vai ser um adulto completamente saudável. A gente precisa lutar por isso. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças atinjam a sua plenitude. E, infelizmente, não é isso que a gente vê. No Brasil existe uma desigualdade social muito grande. Demais. Então, a gente tem crianças que não têm comida, que vão para a escola, que vão para a creche para comer. Então, isso é muito desigual. Isso causa, assim, um mal-estar nas pessoas de bem, né? Naquelas pessoas que realmente têm o senso de solidariedade, de
de generosidade, de empatia, isso faz a gente refletir, né? Poxa vida, enquanto uns têm tanto, outros não têm nada. Então, essa primeira infância realmente, Elga, precisa ser levada muito a sério. Com certeza. Porque se a gente consegue desenvolver na plenitude essas crianças, imagine o que vai ser nosso país daqui a algumas décadas. Nossa, com toda certeza. Eu estava pensando justamente nisso quando a doutora estava passando todas essas informações. Quando a doutora falou saúde da criança, a gente pensa em algumas patologias, vacinação, que a gente pode Isso, evitar. que também é muito que importante. também faz sentido. Aliás, eu quero aqui reforçar, gente. Vamos levar nossas crianças até 5 anos de idade para tomar a vacina da poliomielite. A poliomielite, ou paralisia infantil, ou a polio, é uma doença grave, é uma doença que mata, é uma doença que deixa sequela, se não, e não tem tratamento. A única coisa que a gente tem que fazer é prevenir, e a prevenção se faz com vacina. Mas, doutora, houve um retrocesso? Muito! Até 2015, as coberturas vacinais para poliomielite eram acima de 95%, que é o que se recomenda. De 2016 para cá, caiu barbaramente essas coberturas vacinais, a ponto da segunda dose do reforço, que é dada entre 4 e 5 anos de idade, 53% só da população abaixo de 5 anos tomou. Isso é muito pouco, o que fez com que o nosso país, o último caso de poliomielite no nosso país foi em 1989. Meu Senhor. Em 1994, o Brasil foi o primeiro país da América Latina considerado país livre da polio. 94. Só que, isso a gente está falando de 28 anos atrás, dadas essas baixas coberturas vacinais, a poliomielite está com risco de voltar. E hoje o país é considerado um país de alto risco e, dependendo da área, de muito alto risco para polio. Teve um caso agora no Pará, não sei se você chegou a ver, mas era um polio derivado vacinal, do poliovírus 3. Então, numa criança que tomou a vacina via oral e não tinha tomado antes a intramuscular. Porque não pode dar a vacina de gotinha da polio para criança que não tomou aquela vacina do músculo. Que é uma preparação, então. Exatamente. Se você toma 3 doses da vacina inativada, que é a vacina de vírus morto intramuscular, aos 2, 4 e 6 meses de idade, vacina de vírus morto. E aí depois, no reforço, entre 15 e 18 meses, o primeiro reforço e o segundo reforço entre 4 e 5 anos de idade, você faz a vacina via oral. Essa é de vírus vivo atenuado. Não pode dar vacina de vírus vivo atenuado, que é a de gotinha, antes de ter dado as doses completas da vacina inativada de vírus morto. Olha Essa só. criança, ela tem 3 anos de idade, foi tomar a vacina de gotinha e não tinha tomado a vacina inativada. E desenvolveu a doença. E aí ela desenvolveu a doença. Porque existe esse risco. Olha De isso. 1 para cada 1 milhão, ou em torno disso, de doses aplicadas da vacina oral, pode desenvolver a doença se a pessoa não tomou a vacina de vírus morto antes. Então, tem que tomar primeiro a de vírus morto, 3 doses, e depois fazer as vacinas via oral, que é a vacina de vírus vivo atenuado. Olha só, o que uma falta de informação pode acontecer na vida de alguém, né, Pois é. doutora? Você vê que o quanto é importante a gente trazer esse tipo de informação, chamar a atenção das pessoas, que eu acredito que está na mão de cada um de nós essa responsabilidade, né? Quem quer ser pai, mãe, quem está aí nesse momento, diante dessas novas descobertas, realmente trazer isso com seriedade para a sua vida. Exatamente. É importante que os pais, que as mães, os responsáveis, os avós, os tios, as madrinhas, padrinhos, os amigos, sempre reforcem a importância da vacina, reforcem esses conceitos. E se você está pretendendo ser mãe e pai, então vai atrás de informação. É maravilhoso. Olha, eu digo que assim, eu me senti realmente uma mulher plena, completamente realizada, a partir do momento que eu tive minhas filhas. Olha, e outra coisa, também fez a diferença na vida de tanta gente, né, doutora, passando aí seu conhecimento, né, exercendo a medicina. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas são agradecidas demais por esse seu empenho em transformar aí a sociedade como um todo, doutora. Mas a gente tem essa missão, né? Eu acho que é propósitos de vida, né? E esse é um dos meus propósitos, é poder servir
as pessoas, é poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é poder ajudar. E chegar sempre mais longe, né, doutora? Porque não é só atender, a doutora realmente faz o que está dentro das suas... de tudo que você realmente pode para passar essa informação para frente, para fazer a diferença na vida das pessoas, porque não é fácil também, né, doutora? Claro que é uma não. dedicação a mais, é muito fácil você sentar ali, se acomodar e sim. falar, olha, eu vou receber aqui, pronto, e você não, você chega mais longe. A gente está aí sempre divulgando, dando aula. Aliás, eu estou indo para Bonito, no Congresso de Pediatria, lançar o nosso livro. Eu escrevi um livro junto com ela não fala nada, ela chega aqui e não fala nada. Com a professora Magda, com o professor Alberto, com o Nairo, com o professor Clóvis, com a professora Filomena, lá do Instituto da Criança, lá da USP. Um livro sobre medicina laboratorial para pediatras. Então, é um livro lindo que a gente traz aí uma série de conceitos, então, escrito a várias mãos todos os capítulos, sempre com uma abordagem clínica e uma abordagem laboratorial, com interpretação dos resultados. E vou dar uma aula exatamente sobre isso, sobre a puericultura moderna. O que é que a gente tem aí de novo para cuidar das nossas crianças? Porque a puericultura nada mais é do que uma ciência da medicina preventiva. Fazer prevenção. Sim. Criança vai no médico sem estar doente nos primeiros anos de vida. E tem que ser assim. Com certeza. Idealmente, todo mundo deveria ir no médico sem estar doente. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o adulto, então, ele só vai quando sente alguma coisa, infelizmente. Com certeza. A gente está aí plantando, né, essa prevenção na vida de cada um de nós. Doutora, que quarta-feira maravilhosa, que dia especial, ainda trazendo todo esse conteúdo informativo. Eu te agradeço muito por nos presentear aqui sempre, trazendo informação com credibilidade e que tenha relevância direta na vida das pessoas. Quem agradece sou eu de estar aqui, de ser convidada, de vir aqui nesse seu estúdio tão agradável, tão gostoso. E hoje, mais especial ainda, pelo Dia da Criança, a gente com as bênçãos de Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto de amor, nos proteja de todo mal. Amém. Amém. Doutora, muito obrigada. É sempre maravilhoso estar na sua presença, viu? Maravilhoso é você. Obrigada. Até a próxima. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vai direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Reveja este programa e tem um conteúdo fantástico lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.